Meus amados irmãos, graça e a paz, amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos nesse momento começar orando, agradecendo ao Senhor, porque já estamos aqui, chegamos na casa do Senhor, e vamos agradecer ao Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, a sua igreja Ele tem protegido, em nome de Jesus. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nós adentramos na Tua presença, para pedir perdão pelo nosso pecado, pela nossa iniquidade, pelas nossas falhas cometidas diante do Senhor. Pedimos agora, Paizinho, que esse culto nós queremos entregar ao Senhor o melhor do nosso louvor, da nossa adoração, o melhor, Pai, de todo momento do culto, nós queremos entregar como aroma suave nas Tuas narinas. Nós queremos, nesse momento, ó Pai, Te glorificar e Te exaltar e declarar que só o Senhor é o nosso grande Deus. Ó Pai, nesse momento, nós Te louvamos, abençoa os amados irmãos que estão vindo às suas casas até a igreja. Traga todos na Tua paz, na Tua segurança, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te glorificamos nesse lugar, porque aqui é um lugar de oração, um lugar, ó Pai, que nós temos experiências com o Senhor. Pedimos nesse momento também, ó Pai, pela nosso terreno, que hoje não é mais terreno, mas é um projeto de construção do templo. Nós estamos gratos ao Senhor, porque essa semana avançou bastante. Ó Pai, em nome de Jesus, cremos, ó Deus, que vamos partir para a segunda etapa, e o Senhor está nos ajudando nessa igreja, está abençoando de todas as formas, para que possamos concluir, ó Pai, esse projeto ali de construção do templo. Nós Te glorificamos nesse momento, ó Pai, Te exaltamos. Por isso, ó Pai, fique conosco nessa noite. Nos guarda, nossos familiares, aqueles que estão em casa. Cure e restaure os enfermos. Seja com o Benjamin, restaura aquela criança, ó Pai. Em nome de Jesus, examine os seus broncos, seus pulmões. Tira, ó Pai, toda essa pressão. E que nessa noite ele tenha um bom sono, tanto ele como o Roberto, a Deia, a Roberta e toda a família. Abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. E restaure e cure o Benjamin em nome de Jesus. Pedimos também os demais irmãos que estão enfermos, que Tu esteja curando, restaurando, ó Pai, em nome de Jesus, sendo médico dos médicos, ó Pai, na vida dos amados. Muito obrigado, ó Pai, que hoje pela tarde já foram os primeiros a ser vacinados em São Paulo. E creio, ó Pai, que entrar em entendimento, a Anvisa, ó Pai, juntamente com o Butantan e demais órgãos. Que tudo possa correr para que o povo, ó Pai, seja abençoado em nome de Jesus. Oramos agora por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, um texto bem conhecido nosso. Romanos 12, versículo de 1 a 2. Glória a Deus. Amém? Diz assim Romanos 12, versículo de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A Deus por isso, né? Seja todo bem-vindo, amado. Amém? Nós queremos dizer que esse texto, ele mostra a consagração de um servo do Senhor, né? A Bíblia diz que ele roga, esse rogar é um tipo de oração de clamor, né? Ter amor, ter compaixão, né? Que nós temos todos os dias de entender isso, que nossa vida cristã é um sacrifício vivo, né? Não é só teórico, não é só ler a palavra, não é só orar, mas é fazer com que aquilo que a gente busca na palavra se torne rema, se torne uma prática na minha vida dia a dia, né? E assim vamos ver o que é agradável do Senhor. Assim vai se manifestar o que é agradável. O agradável de Deus, querido, só vai se manifestar quando nós entendermos que o que está aqui nas sagradas letras, escrituras, ela tem que ser vivenciada todos os dias, né? Aí só assim nós vamos ver o resultado.
Porque o Espírito Santo de Deus, ele só vai operar quando nós enchemos dele dentro de nós. E para ele estar cheio dentro de nós, é preciso que possamos buscar a palavra, possamos ouvir a mensagem, seja ela pelo rádio, pelo canal do YouTube, seja qual for. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, escutamos a meditação, é por isso que é importante os amados virem à igreja, porque na igreja você escuta o louvor, louva também, canta, e medita na palavra, escuta a palavra que lhe fortalece. Amém? Então, o que ele diz aqui, e com isso, o mundo é uma força que a gente está buscando a palavra, quer ver uma vida santa, mas as coisas do mundo também nos atraem para a gente puxar para o outro lado, né? Uma coisa secular. Ah, pastor, mas vamos ver 100% santo. Não dá, é tendencioso, a gente vive nesse mundo. A Bíblia diz que o Senhor não nos tirou daqui, né? Mas Ele quer que a gente nós sejamos transformados, a nossa mente. Então, é uma tendência muito grande. Então, é uma luta que nós temos, né? De viver o espiritual, mas também administrar aquela luta do dia a dia, aquela luta, né, do vida secular do dia a dia. Não tem como tampar os ouvidos, fechar os olhos, né? Mas o importante é que, diz o versículo aqui, quem deve não se conformar. É uma luta constante, né? Não nos conformar. Quando a gente cai no conformismo daquilo que está sendo apresentado, que não é de Deus, aí a gente cai num abismo muito grande. Mas quando a gente é apresentado para nós o que o mundo secular apresenta, e nós transformar, dar uma palavra de transformação, verdade? Do pecado, do erro, dar uma palavra de transformação, e aquela pessoa ou aquela situação, ela vai se moldando, que diz a palavra do Senhor. Ela vai se encaixando, né? Diz a palavra do Senhor. Lógico que, a princípio, tem muitas coisas que se tratando de pessoas, elas não aceitam, né? Mas, com o tempo, aquilo semeado no seu coração, a pessoa vai começar a entender que nós estávamos certos usando a palavra de Deus. Amém? Só o tempo pode dizer a verdade. Amém, queridos? Então, eu quero vamos começar esse culto, deixando essa reflexão, entender de que Deus tem o melhor para nós. Amém? Deus está separando para nós o melhor. E nós entendemos que a melhor forma de nós agradarmos o Senhor é vivendo a vontade dEle. Amém? A Deus por isso. Vamos louvar o Senhor nesse momento? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados.
Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mais uma vez. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. A graça e a paz do Senhor, irmãos, amém? Com muita alegria que nós estamos aqui junto com os irmãos para mais uma vez juntos meditarmos na palavra de Deus, entendermos a palavra de Deus, receber a palavra de Deus junto com os irmãos nesta oportunidade. Eu peço a você que abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Nós vamos voltar a esse texto e juntos pensarmos a respeito da fidelidade de Deus. Você encontrou? Você que acompanha pelo vídeo também, localiza aí na sua Bíblia, na sua casa, junto com as pessoas que estão perto de você, e leia a palavra do Senhor, que diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, apenas um versículo, diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Vamos repetir juntos, nós que estamos aqui no templo? Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus é um atributo extraordinário do Deus a quem nós servimos, não é? Aqui o apóstolo Paulo escreve àquele jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, e se a gente voltar um pouquinho, ele já começa até dizendo no versículo 11, ele diz, olha, fiel é esta palavra. E aí ele diz, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Versículo 12, onde estamos agora. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de nenhuma maneira pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Esse é um dos grandes atributos da divindade a quem nós servimos, do Deus revelado na Bíblia Sagrada, pelos 66 livros da Bíblia. E quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais você ler a Bíblia, você vai poder identificar, você vai poder testemunhar a respeito da fidelidade de Deus. Deus é fiel aos seus princípios e aos seus valores. Tiago, na sua carta chamada Carta Universal, capítulo 1, versículo 17, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. É um texto conhecido e muito utilizado em mensagens, porque de fato o apóstolo
destaca o fato de que o Senhor não muda os seus conceitos de acordo com as circunstâncias. O Senhor, ele não muda porque quem está no poder à direita, quem está no poder à esquerda. O Senhor não muda porque estamos em 2021, porque já passou 2020. O Senhor, ele não está sujeito a mudanças de humor, a contextos históricos, a contextos sociais. O Senhor Deus, nós podemos confiar plenamente no Senhor, porque, como diz a palavra de Deus por meio do apóstolo Tiago, nele não há mudança e nem sombra de variação, porque ele é fiel aos seus princípios e aos seus valores. Eu não sei você, mas quando eu paro para pensar na fidelidade do Senhor, aos seus princípios e aos seus valores, uma das coisas que o meu coração se enche e transborda é aquela sensação de segurança. Há pessoas que a gente diz assim, fulano às vezes é um pouco... Todos nós somos assim, em alguma medida, né? Nós não somos o tempo inteiro do mesmo jeito, né? Nós não temos essa capacidade de... Às vezes, se você me ligar em um determinado horário, eu vou estar estressado, vou estar cansado, menino chorando, e talvez naquele tempo eu vou lhe tratar talvez de uma maneira que você não esperasse que eu lhe tratasse. Em certas pessoas, essa característica é acentuada, né? A gente até diz assim, fulano é bipolar, né? A gente usa até essa expressão. Nem é, né? Bipolaridade é uma doença que precisa ser tratada, né? Tem o diagnóstico, tudinho. Mas a gente usa assim, porque a gente é leigo, né, no assunto, então a gente usa assim, fulano parece que é bipolar, um dia está de um jeito, outro dia está do outro, né? Isso gera o quê? Insegurança. Será que eu ligo para fulano? Será que ele... Não sei. Outro dia eu liguei para ele, foi assim. Outro dia eu falei com ele, estava assado. Aí Deus é o nosso porto seguro. A fidelidade de Deus aos seus princípios, aos seus valores, representa para nós um porto seguro, uma âncora, uma segurança, porque nele nós podemos confiar. Nós sabemos o que Deus pensa a respeito das coisas. Nós conhecemos os valores de Deus, que Deus cultiva, que Deus aprecia, que Deus desvaloriza, que Deus não gosta, como uma palavra que a Bíblia gosta de usar, que Deus abomina, porque Deus não muda. Deus não está à mercê das circunstâncias, do tempo, do humor, dos contextos, de economia, de pandemia, e etc, etc, político. Deus não há, no Senhor não há mudança, não há sombra de variação. Deus ignora o relativismo. Ele é absolutamente absoluto, ele é absoluto e absolutamente fiel, porque a fidelidade é um dos seus atributos, e essa fidelidade aos seus princípios e aos seus valores gera em mim, gera em você, gera na igreja que pertence a ele uma segurança necessária, que transborda, que nos preenche, que nos dá paz, que nos dá tranquilidade, que nos dá a certeza de servir a um Deus fiel aos seus princípios e aos seus valores. Nós podemos confiar em Deus, porque o que ele diz hoje, ele não desdiz amanhã. A Bíblia não é como um livro de medicina, assim, na minha área, por exemplo, você compra um livro de 6, 7 anos, você tem que comprar outro, não tem como, então você está desatualizado. A Constituição Federal é atualizada, é emendada a todo tempo, né? Não estou fazendo uma crítica, é um fato. O Senhor Deus, ele não precisa desse tipo de... Nosso celular, passa 1, 2, 3 anos com o celular, mas já começa a travar, já tem programa, até aplicativo que não roda direito, precisa de atualização. Nosso Deus, ele é imutável. Nele não há mudança, não há sombra de variação. A sua percepção, os seus princípios e os seus valores permanecem o mesmo. O escritor de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, deixou registrado a respeito do Deus Filho, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em algumas versões, e para sempre. Ele não muda. Ele é o mesmo, é a mesma pessoa, é o mesmo que andou lá em Jerusalém, a mesma mensagem.
que ele distribuiu ao povo no monte, nas ruas, na Galileia, de sandálias. Mesma mensagem, é a mesma mensagem, é o mesmo Cristo que hoje está nos céus, não está mais fisicamente entre nós, mas que vive nos céus e que um dia há de voltar, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós servimos a um Deus, a uma divindade, a Trindade Santa não se limita ou não se trilha pelo nosso calendário, pelo nosso tempo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não sou assim, você não é assim, nós mudamos o nosso humor, mas Deus é fiel aos seus princípios e aos seus valores. Deus é fiel também à sua palavra, claro. Mateus 24:35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra é a revelação de Deus. Não tinha como ser diferente. Se Deus escolheu um meio para se revelar a mim e a você, foi por meio da sua palavra. Muitas pessoas querem trazer palavra nova. Muitas pessoas se reivindicam para si mesmo um título de profeta, no sentido de trazer palavra nova, de trazer uma revelação nova, algo novo, né? As pessoas gostam muito disso. Algo novo, trouxe algo novo da parte de Deus. No sentido de doutrina, no sentido de ensinamento, no sentido de valor, não traz. Porque a palavra revelada é esta. E ela foi encerrada no Cristo e nos apóstolos e nos profetas. E esse ministério, esse ministério, é que por causa desse ministério, melhor dizendo, coisas como o eu acho, como a minha opinião, quando a gente se confronta diante da palavra de Deus, não tem valor nenhum. Pode ter lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família, quando a gente está discutindo algum assunto, mas a palavra do Senhor, a fidelidade de Deus à sua palavra, nos garante que ela não muda, nos garante que o seu ensino não se desatualiza, nos garante que o seu ensino é suficiente para mim e a você nos relacionarmos com Deus e servirmos a Deus e caminharmos com Deus e uns com os outros e ter uma vida cristã frutífera e abundante segundo a palavra de Deus. Nós não precisamos de outra coisa, de uma palavra nova, de uma palavra extra, de uma palavra adicional no sentido de nosso relacionamento com Deus, porque a Bíblia ela é suficiente, porque Deus é fiel à sua palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus é recheada de promessas, de milagres, de livramento, de justiça. 1 João 2,25 ele diz, olha, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Deus é fiel às promessas que estão na palavra de Deus. Esses dias eu li Gênesis, capítulo 3, versículo 15, logo após aquilo que a teologia chama de a queda do homem. Aí vem Adão e Eva pecaram, como nós conhecemos, você conhece. E aí Deus dialoga com eles e diz, olha, e porém inimizade entre a serpente e a mulher e a sua descendência, e inimizade entre a sua descendência, a descendência da mulher e o seu descendente. É o que chamam de proto-evangelho. Uma promessa logo após a queda do homem, lá no Jardim do Éden, que se consuma no Cristo, no Messias prometido, que veio ao mundo e que virá novamente, porque Deus é fiel à sua palavra. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, diz, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Sabe o que é que significa, meus irmãos? Dentre outras coisas, que Deus ele tem credibilidade. Uma das coisas mais complicadas hoje em dia é credibilidade. A gente não confia em ninguém.
A gente não confia no Supremo Tribunal, não confia nos deputados, não confia no presidente, não confia na oposição, não confia ninguém. As pessoas, você pode ver que no Brasil hoje em dia é difícil ter uma pessoa assim, que todo mundo, que ele fale e todo mundo diga assim, não, mas fulano falou, né? Sempre tem um porquê, mas é isso, não, mas ele, lá atrás ele fez isso. Credibilidade, a gente não tem, as pessoas não têm. Mas com Deus é totalmente diferente, porque Ele é fiel aos seus princípios, aos seus valores, porque Ele é fiel à sua palavra, porque Ele cumpre as promessas que estão na sua palavra. Então, eu e você, e quando a gente fala de credibilidade, no sentido de acreditar, é alguém que é acreditável, é alguém digno da nossa confiança, e o Senhor Deus a quem nós servimos, o Cristo revelado na Bíblia, é digno da nossa confiança, porque Ele cumpriu as suas promessas até hoje, e há de cumprir, e nós nos alegramos e nos reconfortamos nessa esperança, como diz o escritor de Hebreus. Olha, pode reter inabalável a confissão da esperança de vocês, porque fiel é aquele que fez a promessa. Deus é fiel. E esta promessa que Ele nos fez, a vida eterna, dentre tantas promessas, não há nenhuma comparável a essa. A vida eterna. Promessa de que um dia nós iremos estar com Ele por toda a eternidade, num outro estado de coisas diferente deste, em que não há dor, não há choro, em que há muita alegria, em que há muito cântico, muita adoração a esse Deus fiel, a esse Deus verdadeiro, vivo, a quem nós servimos. Deus é fiel aos seus princípios, aos seus valores. Deus é fiel à sua palavra. Isso gera no meu coração e no seu segurança. Isso gera credibilidade, porque nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso. E claro, Deus é fiel a você, meu irmão. Deus é fiel a você. Olha, tem aquele texto de Isaías, capítulo 45, versículo, agora eu vou me esquecer o versículo, acho que é o 19 ou é o 15, em que diz que uma mãe, ainda que uma mãe se esquecesse do filho na idade da amamentação, ainda assim o Senhor não esqueceria de Sião, diz a palavra de Deus por intermédio do profeta Isaías. Isso é fidelidade de Deus. Ele está dizendo que não se esquece. Ele está dizendo que faz uma comparação para nós entendermos assim, chocante. Olha, pense numa mãe e num filho. Pense que, eu estou dizendo para vocês que é até possível que essa mãe se esqueça do seu filho. Mas eu não esqueço, ainda que assim acontecesse, diz o Senhor, eu não esqueceria de Sião, eu não esqueceria de você. Deus é fiel a nós. Você certamente tem testemunho disso na sua vida, de que mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel, como diz o texto inicial que lemos, porque Ele não pode negar a si mesmo. E Romanos 5,8 ilustra bem a fidelidade de Deus a nós, a mim, a você. Diz que, mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Meus irmãos, olha a prova de fidelidade desse Deus a quem nós servimos. Cristo não morreu depois que eu e você melhoramos um pouquinho, não. Cristo não morreu por nós quando nós já fomos justificados, até porque é o sacrifício de Cristo que propicia a nossa justificação. A palavra do Senhor diz que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, transgressores, rebeldes diante de Deus, afastados de Deus, desobedientes, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, condenados ao inferno. Foi nesse ponto, foi nesse estágio de podridão moral e espiritual que Cristo morreu por nós. Olha a fidelidade de Deus. Uma das coisas que mais pode atormentar a vida de um cristão é a dúvida no momento de pecado. Vamos usando uma linguagem clara e direta. Quando nós pecamos,
nós temos a consequência dos nossos pecados. Nós precisamos pedir perdão. Talvez venhamos a pagar um preço caro pelo pecado cometido. Agora tem algo que pode ser mortal para a nossa caminhada espiritual. É a falsa ideia de que este pecado afastou a presença de Deus da nossa vida, afastou-nos de Deus, afastou-nos do amor de Deus. De forma alguma. Pare para pensar, porque Cristo morreu por você, que Cristo morreu por mim, quando nós ainda éramos pecadores, diz a palavra do Senhor. E é por causa disso que nós não temos licença para pecar, mas se pecarmos, nós temos toda a condição de nos restabelecermos, mediante um arrependimento sincero e um pedido de perdão a Deus. E de modo algum, o nosso coração, a nossa mente pode ser invadido por uma ideia diabólica de que Deus nos abandonou, de que Deus nos esqueceu. Não. Ele mesmo diz, olha, ainda que uma mãe pudesse esquecer do seu filho, mas eu não esqueceria de Sião. Ele mesmo diz que ainda que nós, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus é fiel aos seus princípios e aos seus valores. Deus é fiel à sua palavra, que veicula, que mostra, que apresenta para nós esses princípios e esses valores e as suas promessas cumpridas. Deus é fiel a nós e Ele tem um encontro marcado conosco. A Bíblia registra isso. A agenda bíblica registra um encontro marcado entre o Senhor e a sua igreja. E se Ele cumpriu tudo até aqui, se Ele não muda os seus princípios, se Ele não muda os seus valores, se Ele é fiel à sua palavra, se Ele é fiel a nós, mesmo nós sendo infiéis, nós podemos descansar e aguardar o grande reencontro, quando nós nos reencontraremos com o Cristo, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, num momento glorioso e ímpar e inédito na história da humanidade. Deus é fiel. Vamos orar? Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Deus, nessa noite nós nos alegramos, Senhor. Nessa noite nós louvamos ao Senhor por causa da tua fidelidade, Deus. Pai, e assim o que nós te pedimos ainda é que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor nos capacite a sermos cada vez mais fiéis ao Senhor, cada vez mais obedientes ao Senhor, cada vez mais amantes da tua palavra, cumpridores da tua palavra. Nos ensina cada vez mais confiar, viver em confiança, em segurança, com base na fidelidade do Senhor. Que isso venha alegrar os nossos corações e nos motivar a caminhar com o Senhor de uma forma cada vez maior, mais intensa, mais verdadeira, mais real, de modo que sejamos cada vez um pouco mais parecidos contigo, que a minha vida, a vida dos meus irmãos, a cada dia possa espelhar, tanto quanto for possível, essa fidelidade que nós podemos contemplar na Trindade Santa, em Deus Pai, Filho e no Espírito Santo. Por todas essas coisas nós te louvamos e nós te agradecemos, pedindo que a tua palavra possa frutificar em nossos corações. É assim que nós oramos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Estamos chegando ao final do culto, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ter alguns avisos a dar, né, queridos? Nós temos nosso culto quarta-feira de oração, intercessão aqui. E sobre a nossa construção, né? Já está bem plenado o terreno, mandei o vídeo, os irmãos olharam, né? E agora a semana, praticamente quinta-feira, vai ser levantada a estrutura metálica, já com o telhado, bem?
Isso aí, segundo o engenheiro, é coisa rápida, né? De 2, 3 dias ele levanta, que vem só para montar, parafusar, né? Tudinho. Então, praticamente, eu acho que semana que vem já está tudo já montado. É semana, né? Na semana está tudo montado. Aí é para a parte já de fazer as salas, amém? Então, o mais demorado foi a fundação, né? Eu nunca imaginei que ele fosse pegar tanta cara de pissarra ali. Deu quase uns 30 carradas de aterro ali. Mas vai ficar bonito. É assim mesmo, né? As coisas para ficar bonito é assim. Tem que dar um pouquinho de trabalho. Mas eu quero agradecer aos amados irmãos, agradecer aos amados que estão em casa, pela fidelidade, pelas ofertas, pelos dízimos, pela palavra de fortaleza também, né? Porque a gente cansa, né? É cansativo, é desgastante, né? Mas uns que não têm ofertado, dizimaram, mas tem dado uma oferta de palavra de conforto, né? Dizendo assim, ó, pastor, vai lá, eu não estou em oração, entendeu? Vamos conseguir, amém, né? Queremos já. Então, isso é importante. E esse momento também, amém? Então, eu creio, meus amados, que está no controle de tudo. E cremos que logo, logo estaremos ali para louvar e adorar o Senhor. Amém? E o endereço vai mudar logo, logo, né? Estamos no local nosso e próprio. Eu estava falando para um jovem essa semana, disse para ele que para a Igreja Shalom em Cristo, e para mim como pastor, esses anos todos, é uma questão de uma grande festa, porque esse tempo é esperado, né, Anali, né? Esperado já há muitos anos, amados já estão aqui há muitos anos, né? É um sonho não só pastoral, um sonho da igreja, todos os irmãos. Então, estamos chegando. Mas ainda não falta terminar, pastor. A gente só quer entrar lá para terminar o restante. Amém? Então, isso que é importante. Então, queridos, continue orando. Ora pela equipe que está trabalhando. Ora pelos os irmãos que têm contribuído, né? Para que Deus possa abençoar mais e mais a vida de cada um. E também aqueles que não têm contribuído. Ore também, porque eu sei que de uma forma ou outra eles estão também contribuindo com o coração. Não contribuir financeiramente, mas estão contribuindo com o coração. Amém? Nós queremos encerrar agora. Eu quero chamar o irmão Francisco, que viesse aqui na frente para encerrar com uma oração final. Irmão Francisco, por favor, meu amado. Amém? Vai encerrar aqui com uma oração final. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais esse culto ao Teu nome, para glorificar o Teu nome, Senhor. Nós sabemos que Tu é o nosso porto seguro, meu Pai. A Tua palavra diz, o Salmo 46, que Tu é o nosso refúgio, nossa fortaleza. E nós sabemos disso, Pai, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer por mais esse domingo, com mais esse culto, Senhor, que glorificamos o Teu nome. Neste momento nós Te entregamos nossas vidas em Tuas mãos, a nossa igreja, meu Pai, que ela esteja seguindo firme no Teu propósito, meu Pai. Que nós sabemos que é glorificar o Teu nome, que é trabalhar para Ti, que é para fazer a Tua obra, que nós possamos, Senhor, confiar em Ti. Porque Tu é o nosso Pai poderoso, Tu é o nosso Deus, e nós não vamos se acovardar, Senhor, porque nós temos confiança em Ti. Nós sabemos que só Tu é o nosso Deus, e muito obrigado, Senhor, por este momento. Eu Te agradeço, Senhor, que Tu esteja no controle de tudo, preparando uma nova semana para nós, com força, Senhor, com muita paz, meu Pai, e que nós possamos estar firmes no Teu caminho, e que nós possamos estar seguindo a Tua obra, meu Deus. Neste momento, Senhor, nós sabemos dessa construção, e que Tu esteja nos dando fortaleza para que possamos finalizar a nossa semana, meu Pai, e iniciar a nova semana, mas agradecemos a Ti, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus e que a paz de Cristo reina com todos nós aqui para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus.